O empreendedor quer tudo rápido, né? A gente tem uma ideia, quer que a ideia vire produto rápido, quer que o produto tracione rápido e depois, na nossa telha que a gente quer investidor, a gente quer que aconteça em um mês. Só que o investidor, do lado dele, ele vive não só de alocar capital, ele vive de vender credibilidade, porque normalmente ele aloca capital de terceiros, então ele toma um risco enorme. Normalmente, um bom investidor, ele gosta de acompanhar o empreendedor por 6, 12 meses antes de assinar um cheque. Você tem que ter certeza que você tem os sócios certos do teu lado. Porque sócio para a hora que tá crescendo, sócio para tomar chopp quando tudo tá dando certo, aí é moleza. Agora, sócio para lidar com você quando você sangra na água. A gente que empreende vai desenvolver algumas intuições. Eu consigo, com algumas horas convivendo com uma pessoa, pelos trejeitos dela, pela saber se essa pessoa ela é uma pessoa confiável ou não. Né? Então... Eu trabalho com tecnologia desde os meus 15 anos de idade, cara. E a maior dificuldade sempre é essa. Não é o software. É o que você vai fazer com aquele software, aonde você vai implementar esse negócio. Se você tiver exercitado pela manhã e comer bem durante o dia, cara, 8 horas da noite você ainda é luz pro que você estiver fazendo. Se você tiver com pouco sono, tiver comendo mal, bebendo dia sim, dia não, sem se exercitar, você tá sempre destruído, o seu humor tá sempre ruim. A culpa é que você tá há 14 anos crescendo. Não é sorte, né, meu amigo? Não. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast O Código. Eu sou Stefano Polidoro e aqui a gente sempre traz pessoas para aumentar o seu nível de referência, te ensinar alguma coisa para empreendedorismo, negócio, saúde, parte espiritual também, que eu gosto muito. Hoje tem um convidado super especial, Ricardo Correia. Ele é um cara que eu acompanho há muitos anos, acompanhei a história, a gente já conversa, troca há muito tempo e hoje ele aceitou vir conversar comigo aqui no podcast. Muito obrigado, Ricardo. Boa. Ele é CEO da Hamper, fundador da Hamper, um software revolucionário aí no mercado B2B. Seja muito bem-vindo. Se apresente para a audiência, por favor. Boa, valeu demais, Stefano. Prazer estar aqui contigo. Como você falou, a gente já se conhece há uns bons anos. Já foi cliente, enfim, é parceiro hoje. Grande prazer estar aqui. Espero conseguir agregar aí, ou como você comentou, expandir aí o nível de referência da galera que está nos acompanhando. Isso é importante, cara. Você é um cara, por exemplo, que eu acompanho já há um tempo, né? E eu sempre leio as coisas que você posta e tal. E uma das pessoas que aumenta o meu nível de referência é você. Animal. São os conteúdos e tal. E você vê lá nos grupos o pessoal falando. Que é aquilo, né? A sua história, daqui a pouco eu quero que você conte um pouquinho. Você entrou, né? Quando a gente fala de 10 anos, a Hamper, se não me engano, vai quantos anos? 8 anos. 8 anos, né? Mas antes você já trabalhava com marketing, com prospecção, com vendas e tal. E na época eu lembro que, foi revolucionário. Foi um negócio assim que só tinha vocês fazendo aquele negócio. E baseado em receita previsível, né? Baseado em Aaron Ross, né? Um mantra, uma bíblia das vendas. E foi incrível. Então, assim, desde lá eu comecei a acompanhar. Não te conhecia antes, conheci... Se eu não me engano, a sua empresa anterior era Superlógica? Era a Saiterri, né? A Superlógica é um software financeiro que a gente usa, inclusive. Usa também, né? Também, pra ver se eu lembro. E aí eu comecei a te acompanhar de lá e... ainda bem que estamos aqui conversando. Aí já pula a bola pra você. Conta um pouquinho. Ricardo antes, Ricardo até fundar a Hamper. Dá um overview aqui pro pessoal. Claro. Bom, eu trabalho há 20 anos com marketing e vendas B2B. Sabe pouco. Pouquinho. Sabe pouco. Eu trabalhei em algumas empresas de software, aí eu tive uma carreira padrãozinha, né? Comecei como estagiário, fui analista, fui coordenador, terminei como head. E ali, por volta de 2011, no boom do marketing digital no Brasil, no boom da cloud, surgimento do software as a service... Para mim estava muito evidente que o mercado ia mudar, como está evidente para a gente hoje, 15 anos depois que a IA está transformando tudo. Mas a última revolução no nosso mercado foi SaaS, nuvem, surgimento de redes sociais, tudo, o epicentro disso tudo foi 2011, 2012. E eu vi uma oportunidade, eu estava bem na minha carreira, eu estava numa empresa onde eu tinha oportunidade de me tornar sócio, mas estava seguindo uma carreirinha padrão, subindo degrau a degrau. E eu vi uma oportunidade de pegar um fast track empreendendo, até porque sempre que tem uma transição de modelos como a gente está vivendo, de modelo econômico mesmo, né? Algo que realmente impacta a economia, o tabuleiro reorganiza tudo. E é uma ótima oportunidade de você empreender. Eu já tinha um conhecimento de 6 anos dentro desse mercado. Não é um conhecimento tão extenso, mas
Se a gente pegar e entender que eu só tinha feito marketing para empresa de software na minha vida até aquele momento, eu já era um conhecimento raro. E eu decidi usar desse conhecimento para empreender. Eu abri uma agência / consultoria de marketing para ajudar empresas de tecnologia nessa transformação digital de... Galera, normalmente tinha serviços e ou software on-premise, queria ir para a nuvem, queria ter SaaS. E mais do que a transformação de arquitetura tecnológica, vem a reboque uma série de novos frameworks que hoje já não são mais novos, mas que na época eram extremamente revolucionários. Você falar em inbound, outbound, inside sales, customer success, tudo isso não tinha nem nome na época. Sim. Então eu fui criar um negócio para implementar esses frameworks dentro dos clientes. Ao longo de 5 anos, eu atendi umas 200 empresas B2B, só que num modelo muito mais consultivo. Eu não tinha produto, eu vendia o meu tempo, o meu conhecimento, e eu tinha uma área de execução dentro da agência ali de umas 10 pessoas que fazia os entregáveis ali. E a gente mexia com um pouco de tudo ligado a marketing. Fazia conteúdo, mídia paga, site, automação de marketing. Então, eu tive contato com várias disciplinas e comecei a entender muito bem o que funcionava para a empresa B2B, o que não funcionava tão bem. Legal. E com uma mentalidade de desenvolver produto, e vale trazer isso, eu sou um empreendedor mais derivado por produto, por escala, por volume. Tá. Eu nunca tive muita atração por negócio em formato mais boutique, esse tipo de coisa. Não condeno, mas não é o meu perfil. Esse é o perfil, hein? E acho importante o empreendedor ele entender onde é a zona de potência. Quando eu fiquei prestando serviço por muito tempo, eu já vi que não era aquilo que eu queria. Eu queria encontrar algum produto. Quando eu olhava porque eu já dominava, que era marketing digital e CRM, não fazia muito sentido empreender com produto naquela época, porque já eram mercados muito vermelhos. Em marketing digital, isso que eu estou falando de 2015, 2016, quando eu comecei a olhar para ter produto, a RD Station já era um colosso. Era gigante. Você olhava para CRM, já tinha umas 10 marcas relevantes. Eu falei, eu não vou criar um produto nessas áreas. E aí até você citou na abertura, né, o Predictable Revenue. No começo da agência, ou em algum momento da agência, eu tinha lido o livro e tinha clicado, muita coisa tinha feito muito sentido. E eu me lembro que pela agência eu estava fazendo umas prospecções meio manuais, mas seguindo um método da minha cabeça. Olha assim. isso, olha lá. Começa assim, eu tô fazendo isso meio manual, como é que... E, cara, olha que loucura, a gente tava fazendo esse processo meio manual, assim, tipo, eu mapeava meu LinkedIn, ia no LinkedIn... eu mapeava meu ICP, ia no LinkedIn... O que é ICP? Perfil de cliente ideal. Pra deixar... boa. É que a nossa linguagem, pô, a gente entende, né? Mas, E acho que essa, vale até dizer mais do que significa o acrônimo, é que essa é a etapa 1 de qualquer estratégia, principalmente no mercado, no momento de mercado que a gente está agora, que tem negócio surgindo para todo lado. Se você não se posicionar perante algum ICP, se você tentar criar algum negócio genérico para tentar vender para todo mundo, já é natimorto. Então, eu já tinha essa clareza, né? Tanto que eu criei uma agência de marketing para atender só a empresa de TI. Porque se fosse para ser agência genérica na época, para mim não valeria a pena. Legal. Aí eu comecei a fazer esse processo de prospecção manual na época que tudo era mato, né? Isso tem 10 anos, essa história. Tempo. Cara, eu achava o decisor da empresa no LinkedIn, mandava uma mensagem para ele, ia controlando isso numa planilha. E acho que, cara, a cada 10 mensagens que eu mandava, 5 me respondiam, 2 virava reunião, 1 virava negócio. Eu falei, cara, eu processualizei. Agora, eu preciso transformar isso em método, preciso transformar em produto. Então, muito a grosso modo, a Hamper nasce disso. Eu comecei a notar que esse processo tosco de prospecção manual gerava mais resultado do que Google Ads, do que outras iniciativas que a gente estava fazendo. E aí sentei com o meu sócio da época, e ele é desenvolvedor e viu que tinha espaço, já tinha tecnologia suficiente para a gente desenvolver ali os crawlers que buscavam os dados no LinkedIn, integrar com o e-mail do usuário para criar as cadências, e assim nasce a Hamper ali. A gente lança o produto e a empresa em 2017. E aí, de lá para cá, teve uma jornada que a gente pode pensar aqui algumas partes, mas... Pelos os bullet points, assim, né? Os principais pontos do crescimento. Cara, a Hamper é uma empresa que bateu R$1 milhão de faturamento em menos de 5 anos, R$1 milhão de faturamento mês, né? Em menos de 5 anos. A gente passou por 2 rodadas de investimento, uma anjo logo no início do negócio, uma rodada seed na pandemia ali, 2020, 2021. Depois, em 2022...
Eu fiz a aquisição de 2 empresas. Isso aí foi incrível. Eu acompanhei na época, eu falei, esse cara é gênio, meu. Foi um plano bold. Porque você juntou ali o que não tinha no Hamper na época, né? E aquilo, ao invés de você fazer dentro, você já trouxe a galera que já tava fazendo. Uma coisa legal, cara, dessa história é que eu revisitei. Lembra que eu falei minutos atrás que quando eu fui empreender com produto, não dava para entrar na categoria de CRM e na categoria de marketing digital, porque já era muito congestionado. Tá. Mas não dava para entrar se você fosse um player do zero. Quando a Hamper já tinha uma certa musculatura, eu olhei para o lado e falei, agora dá para entrar nessas categorias e dá para brigar. Isso aqui vale ouro. Ó, isso que você tá falando, cara, vale ouro para você que tá assistindo. Sim. Porque você tá pegando aqui o insight de um cara que fez uma empresa gigante. Como ele pensou nesse negócio. Isso é o mais legal. Isso é o mais interessante. Eu levei, cara, mais de 5 anos para entrar nas categorias que eu queria, mas eu esperei o momento certo. Eu esperei eu ter uma marca relevante. Eu já tinha milhares de clientes e aí eu não era mais uma empresa anônima tentando entrar numa categoria concorrida. Eu tinha punch para brigar com os players. E a gente, então, compra uma empresa de CRM, uma empresa de automação de marketing, incorpora isso, foi 2 anos fazendo incorporação. Acho que como empreendedor e como principal executivo do negócio, foi o meu maior desafio profissional fazer os M&As. A jornada de M&A, ela é enorme, né, cara? Você tem que encontrar as empresas, negociar com os fundadores, executar a compra, depois tem que incorporar, tem período de earn-out dos executivos. E mais do que isso, a parte mais subestimada e a mais difícil é fazer a sinergia de negócio acontecer, né? Você é fazer todos os produtos, eles trabalharem em conjunto e cruzar cliente. E cultura, pessoas. A cultura, cara, foi fácil a nível de time, Tá. porque a Hamper já era uma empresa mais estruturada do que as empresas que a gente comprou, então dá para entender que para a maior parte das pessoas, e sem demérito às empresas que a gente comprou, mas normalmente para o colaborador é mais interessante você já estar numa estrutura maior, pô, a galera passou a ganhar mais e etc. Agora, a nível de gestão foi um pouco mais difícil, porque hoje já passou, muita água debaixo da ponte, eu posso falar isso tranquilamente. Todos os fundadores das empresas são meus amigos, né? Mas eu também me coloco no lugar deles e entendo completamente. Quando você é dono do teu próprio negócio, você é acostumado a tomar todas as decisões, e aí você vende a empresa e você passa a fazer parte de um sonho maior, mas você já não é mais o principal executivo daquele negócio, tem uma dificuldade. Eu acho que todos os founders das empresas que eu comprei, eles são mais empreendedores do que executivos. Então, logo depois do período de earn-out deles, eles já seguiram voo e foram tocar a vida deles empreendendo. E hoje cada um tá ou com uma empresa diferente, ou é executivo de alguma scale-up. Todos estão muito bem na carreira. Mas essa parte de integração foi um pouco mais difícil, que no melhor cenário talvez a gente poderia ter continuado jornada juntos, mas eu acho que já era um plano bem considerado, que talvez pós-earnout, isso é muito comum, eu acho, fundadores que vendem empresa cumprem 2 ou 3 anos ali dentro da empresa que incorporou, e se o cara vai ter um chamado empreendedor dentro dele, vai tocar a vida dele depois. Earnout, de forma simples, pessoal? Earnout é o período contratual, quando você vende a sua empresa, quando você compra a empresa de alguém. Normalmente, os principais executivos, eles precisam continuar na empresa. Tem muita gente que acha que vender a empresa é igual vender um carro, né? Você passa a chave, vai lá no cartório, carimba o documento e tá pronto, tudo certo. Quando você tem uma empresa de capital intelectual, empresa de software, tem que existir uma passagem de bastão. Sim. É desejável que os fundadores, que os principais executivos permaneçam um período de jornada. E normalmente você atribui incentivos, né? Atribui metas para que o plano seja alcançado, até porque o plano normalmente de M&A é você fazer 1 mais 1 ser maior do que 2, né? Senão não faria sentido juntar, né? Tem que ter sinergia. E aí, para colher as sinergias, faz sentido que esse time permaneça trabalhando junto pelo menos por um tempo. Porque em muitos casos, se o executivo vende e vai embora, pode ser destrói o ativo, né? Sim. Então é muito comum praticar esse tipo de contrato de earnout. Pô, bacana. Olha que interessante, né? Claramente você é bom com gente, né?
Tem que ser, né, cara? Tem que ser bom com gente. Nem sempre fui, mas Vai acabou aprendendo, se né? tornando uma habilidade aí. É a nossa principal habilidade, né? É conseguir fazer o pessoal trabalhar em prol do objetivo. Eu Aham. vejo isso muito no meu dia a dia, assim. E acho que para a maior parte dos empreendedores é um desafio a gente se desenvolver nisso, porque normalmente a gente empreende, por exemplo, assim, a minha zona de potência de carreira é marketing B2B, não é gente. Eu não era um líder nato, um cara de RH. E nós, empreendedores, a gente acaba sendo desafiado porque a gente acha que a gente vai trabalhar com o que é a nossa principal matéria, né? O cara de TI só quer codar, o cara de marketing só quer fazer campanha, sei lá, o contador quer mexer com contabilidade, o advogado, e assim... Só que a gente vê que o maior risco do nosso negócio está em pessoas e que o nosso maior gargalo, se o negócio der certo, vai ser liderar pessoas. E aí a gente tem que aprender na marra. Eu aprendi errando e tive, erros com pessoas sempre custam muito caro. Continuo errando até hoje, mas talvez os erros mais amadores já ficaram no passado. Menos erros, né? Mas acho que errar é sempre, né, cara? Sim. Pô, tá sempre aprendendo, sempre errando. Até porque quando o assunto é gente, nunca fica previsível, né? A gente pode já ter cometido talvez os erros mais comuns, mas... pessoas são imprevisíveis, né? Sempre vai ter um cenário que você não imaginava que ele poderia acontecer, né? Pô, eu conversei recentemente com investidores, um específico, ele falou que, tava tudo certo, entrou no projeto, passou um mês, o CEO falou, não quero mais. Não tô mais afim de fazer isso. Cara, foi todo um trabalho, porque assim, meio que o cara meio que tinha dado uma surtada, né? E aí? É gente, no final do dia você tem uma empresa ali, uma empresa de software, enfim, mas é gente, né? Pensa só, o que a gente adquire quando a gente compra uma empresa de software? Basicamente são as pessoas. Sim. Né? Eu conheço todo aquele conhecimento ali, né? Todo aquele time, e ia ter aquela passagem de bastão. E achei incrível, né? O cara fica 2, 3 anos, mas ele não é executivo, não adianta. Ele precisa fazer outra coisa, cara. Mas nisso, cara, tem um aprendizado, assim, empreendedores normalmente se chateiam com a postura de um investidor, porque o empreendedor quer tudo rápido, né? A gente tem uma ideia, quer que a ideia vire produto rápido, quer que o produto tracione rápido, e depois, na nossa telha que a gente quer investidor, a gente quer que aconteça em um mês. Só que o investidor, do lado dele... Ele vive não só de alocar capital, ele vive de vender credibilidade, porque normalmente ele aloca capital de terceiros, então ele toma um risco enorme. Normalmente um bom investidor, ele gosta de acompanhar o empreendedor por 6, 12 meses antes de assinar um cheque. O empreendedor fica maluco com isso, porque acha que está cozinhando o galo, mas na verdade essa é uma diligência para que o investidor mitigue ao máximo que ele puder o risco que o empreendedor não vai dar essa surtada, como você falou. Exatamente. Em todos os meus negócios relevantes, ou de trazer um sócio, ou de comprar uma empresa, ou de trazer um investidor, eu, como empreendedor, quis fazer essa diligência. Porque muitas vezes a gente quer captar o dinheiro e a gente só olha para o dinheiro. Só que o dinheiro ele é usado e uma hora acaba. Por exemplo, o meu primeiro investidor, que foi a Smart Money Ventures, entrou no negócio em 2017. Nós estamos em 2026, logo vai completar 9 anos de contrato. O dinheiro deles eu usei no primeiro ano. Tem 8 anos que eles são meus sócios. O dinheiro já acabou, já ficou lá atrás. Muito tempo. Então, quando a gente toma essa decisão de trazer o investidor ou de trazer o sócio que seja, a gente tem que considerar, tem que olhar para aquela pessoa, para aquela entidade e conseguir imaginar. E eu conseguiria conviver os próximos 5, 10 anos com essas pessoas. Esse site é legal, hein? Esse site é legal, porque você tirou o dinheiro da jogada, né? Total. O dinheiro vai ser usado, vai acabar. O dinheiro é commodity, vamos dizer assim, Olha né? que interessante. Então, o dinheiro, vai acabar. Eu conseguiria, como é que é a pergunta? Você gostei. Conseguiria conviver com esse sócio por mais 5, 10 anos, quando eu sangrar na água. Porque uma coisa é o seguinte, quando a gente empreende, principalmente nos primeiros anos, quando tudo tá dando certo, parece que o negócio ele vai ser uma empinada constante. A gente vai ficar dobrando ano a ano. E quando você tá dobrando ano a ano, todo mundo bate palma pra você, é legal pra caramba. Só que depois que o negócio já tem 5, 6 anos, tem uma hora que ele anda de lado, tem uma hora que ele embica pra baixo, tem uma hora que dá uns pipocos e a coisa dá uma... E aí você tem que ter certeza que você tem os sócios certos do teu lado.
Porque sócio para a hora que tá crescendo, sócio para tomar chopp quando tudo tá dando certo, aí é moleza. Isso aí. Agora, sócio Que para rico lidar esse com você programa. quando você sangra na água, pensa que um ativo, né, uma empresa que tem 8, 10 anos, ela vai ter problema societário, vai ter sócio que vai sair no meio do caminho, ela vai ter queima de caixa, ela pode se endividar, o mercado dela pode mudar de direção. Cara, tem tanta coisa que pode acontecer com uma empresa ao longo de 10 anos que você precisa ter certeza de que você se cercou. Certeza a gente nunca tem, né? Mas pelo menos a gente fez a lição de casa para mitigar de que a gente botou as pessoas certas para estarem com a gente. Interessante, né? A gente falou mais de gente do que qualquer outra coisa, Total. né? Mais de pessoas. No final do dia, todo mundo é gente e a gente vai ter que aprender a lidar tanto no... Pô, tá dobrando ano a ano. E aí, quando não dobra, né? Uhum. E quando todo aquele crescimento começa a parar, que um olha pro outro. O seu insight de, pô, usamos o dinheiro daqui do cara, só que ele tá 8 anos comigo, que já foi o dinheiro, cara. Já foi. E aí... entra a parte do, acho que além do money, né, que é a parte smart, que é o conhecimento e tal. Você pode passar assim, pô, 3 coisas que você pensa ou pensou para trazer o investidor? Porque você teve 2, né, se não me engano. Aham. Eu trouxe a Smart Money primeiro, Isso. depois a Domo, que já é um fundo um pouco mais Maior. estruturado, mais de venture capital. O que você pensou, assim, tirando o dinheiro? O que você levou em consideração? Claro. Cara, a primeira coisa é a qualidade das pessoas que serão sócias. Tá. E a gente que empreende vai desenvolver algumas intuições. Eu consigo, com algumas horas convivendo com uma pessoa, pelos trejeitos dela, pela saber se essa pessoa ela é uma pessoa confiável ou não. Então, acho que a primeira diligência que eu, como fundador, quis fazer esses caras são picaretas ou não, né? Em outros termos. Em português. E aí existem várias formas de você fazer isso, mas eu acho que a principal delas é você tentar conversar com quem já captou investimento com aquele fundo. Aqui falando exclusivamente de um investidor. Tá. Antes de aceitar um cheque, assinar qualquer documento, conversa com pessoas que já foram investidas. Tá. De preferência, não alguém que foi recentemente investido, porque esse cara acabou de casar, tá em lua de mel, tá encantado. Conversa com alguém que já tá há 3 anos. Porque daí já deu tempo de ter tido algumas dores de barriga e você entender como que aquele sócio reagiu àquilo. Então, acho que a primeira coisa diz respeito ao caráter de quem você tá trazendo. Tá. O segundo ponto é o nível de conhecimento que aquele investidor tem do tipo de negócio que você está fazendo. Tá. A Hamper é uma empresa SaaS, B2B. Então, o meu target era investidores com esse nível de conhecimento. Pô, não faz sentido eu trazer um investidor que a especialização do cara é real estate. O cara pode ser genial, o cara pode ter uma capacidade de deploy de dinheiro absurdo, mas ele não entende nada do meu business. E quando ele começar a receber meus relatórios, minhas métricas, ele vai falar, Ricardo... Tá bom isso aqui, tá ruim. Aí ele vai me comparar com uma academia, com outro, com shopping, com outro tipo de negócio. Então, eu acho que eu fui extremo no exemplo, mas é claro que ter um sócio que entende do teu negócio, em primeiro lugar, ele não vai te atrapalhar. Em segundo lugar, ele vai te ajudar, que é o que o empreendedor espera, que o empreendedor precisa. E ajudar no sentido de o empreendedor abrir a rede de relacionamento dele, de ele olhar para tuas métricas e já ter visto isso em outro negócio e falar, cara, tua demanda tá estranha, é bom você corrigir, esse churn não é legal pro teu ticket, você precisa... E o cara já consegue te ajudar com alguns playbooks. E o terceiro é ser muito franco em entender como que o investidor opera nesse nível de smart, porque tem muito investidor que tem nome no mercado, mas ele não tem disponibilidade de agenda para estar próximo do founder depois. Então tem que tomar muito cuidado na hora que você busca esse tipo de investidor, que normalmente o founder ele busca aquele mais estrelado, né? O cara que tem muito nome, mas você tem que dizer assim, cara, será que é melhor eu captar com um cara que tem muito nome e eu vou ser o 100º investimento dele e ele não vai ter tempo de olhar para mim? Ou é melhor eu achar alguém mais formatinho boutique, o cara tem só 5 investimentos e o cara vai conseguir realmente me ajudar? Eu tenho, por exemplo, uma jornada com a Smart Money, com uma pessoa específica, que é o César.
como eu falei, o dinheiro acabou, os caras viraram meus sócios e o César, ele se tornou meu conselheiro na empresa, cara, meu sócio, porque ele botou dinheiro, ele tem uma participação relevante, mas ele é um mentor pessoal meu nesses últimos 7 anos e muitos dos problemas que eu precisei resolver nessa minha jornada empreendedora, na minha formação executiva, eu devo a ele. Então, vamos dizer que aquele 1 milhão que eles botaram em 2017 foi nada perto de toda a assistência que o César me deu ao longo da jornada e ele me ajuda até hoje. Ele é um cara que se eu ligar para ele domingo, 11 horas da manhã, ele vai me atender, vai me ajudar, sabe? Legal, interessante. Interessante essa visão fora o dinheiro, né? O pessoal, como você falou, o pessoal olha muito o glamour e tal, mas e aí, você vai conviver? Você consegue conviver com essas pessoas durante o período necessário, né? Porque com certeza, o cara colocou dinheiro, ele quer o ROI, ele quer, né? Tem lá uma previsão e tal. E quanto tempo geralmente dura a entrada do investidor, a saída do investidor? Depende da modalidade de investimento, né? O investidor anjo, ele normalmente tem um dinheiro mais paciente. Ele entra e ele tá ok com ser sócio do negócio, ou pelo menos é esperado disso. Agora, o fundo de investimento de Venture Capital, ele normalmente tem mandatos que eu tô falando é padrão, assim, né? Não vai fugir muito disso, né? O fundo, a entidade, né, a firma de Venture Capital, ela vai abrindo novos fundos dentro dela, né? Tem o fundo 1, o fundo 2. Normalmente, a cada 2, 3 anos, eles abrem um novo fundo e dentro desse fundo, eles colocam uma safra de startups. Este fundo, normalmente, dura 10 anos. Eles abrem, fazem captação de dinheiro e alocam, talvez nos 2, 3 primeiros anos. Depois eles deixam uma reserva de capital para ali por volta do 5º ano fazer follow-on nas empresas que deram certo no começo. E aí ao longo talvez nos últimos anos, 8º, 9º, 10º ano, eles já estão olhando para desinvestimento. E aí esse desinvestimento significa que ou a empresa vai ter que retornar o dinheiro com caixa, o que é raro de acontecer no caso de startup, ou o fundo ele vai buscar alguém para comprar parte dele. Uma saída estratégica, alguém para comprar a empresa como todo. Por isso que normalmente você vê numa janela de até 10 anos a startup ela é vendida, né? Interessante. Ou ele vai achar, normalmente, a startup que segue aquela jornadinha de captar série A, B, C, D. Tá. Normalmente entra o fundo de série C, compra parte do série A e assim sucessivamente. Interessante. Eles vão trocando de mão, assim, para basicamente ir subindo o nível da empresa como um todo, né? Isso. Imagina que o cara que entrou, por exemplo, no Seed, que é antes do série A, ele entrou, a empresa estava precificada em X. No série B, provavelmente a empresa já está precificada 10X. Então, ele já conseguiu ter um retorno, sei lá, ao longo de 5 anos, de 10 vezes o capital alocado, tá animal para ele, tá ótimo sair naquele ponto. Interessante. Hoje, como tá o ecossistema Hamper? Porque hoje é o ecossistema, né? Hoje já faz um monte de coisa, consegue abrir um pouco o que tá acontecendo. Pega 25, né, que acabou, e como é que tá? Já a gente tá fechando o primeiro trimestre de 2026, loucura, né? A gente tava falando Sim. disso antes de começar o podcast. Passa muito rápido, cara. Muito Total. doido. Como é que foi 25? O que você vê 26 para o ecossistema? Boa. Hoje a Hamper ela tem 3 produtos de software, que é bem o as-is da empresa, né? A maior parte do meu faturamento está concentrado nisso. Eu tenho um produto de prospecção, que é o produto originário da empresa, é líder de mercado no Brasil, né? Nessa categoria. E eu tenho o CRM e o produto de automação de marketing, que são soluções complementares. Então, eu tenho muitos clientes no produto de prospecção outbound e alguns clientes que usam esse stack completo, usam todas as soluções integradas ali. Né? Dentro desse ecossistema, eu tenho um programa de parceiros com canais e consultorias que implementam, fazem a gestão de clientes, que representa um pedaço da receita. Então, a maior parte dos meus clientes me contrata diretamente, mas tem esse programa de canais que a gente fomenta negócios com... Deve ter mais ou menos uma centena de empresas ali parceiras. Legal. Eu tenho um braço de educação chamado RampUp, e aí todas as minhas iniciativas de produção de conteúdo estão debaixo. Eu sou um empreendedor com essa característica, né? Mais do que atuar como CEO da porta para dentro e gerir o negócio, e aí tem toda essa jornada de conselhos, sócios, M&A e mais o time dentro de casa. Eu tenho um viés muito forte da porta para fora para produção de conteúdo e para criar autoridade mesmo para mim e para a empresa. E eu faço isso
usando majoritariamente essa marca RampUp. Até final de 2025, o foco dessa marca era puramente fazer construção de audiência para eu ter demanda para vender software. Esse ano eu já fiz um BP orientado a gerar receita também com educação. Legal. Então, além dos produtos de software, uma coisa que é importante a gente entender no Brasil, eu vendo para PME, né? Para pequenas e médias empresas. E a PME, ela precisa de mais do que ferramenta, ela precisa de método. Pelo ticket que eu pratico, eu não consigo vender consultoria, e nem quero, não é o meu business vender consultoria, por isso que eu tenho programa de canais. Mas eu tenho muito cliente que ele precisa de ajuda com método, ele não vai se virar só com o software. Então, criar um braço de educação complementar é fundamental, é muito estratégico. Só que quando eu falo de educação, Stefano, eu não estou falando puramente de ensinar o cara a usar o meu software. Isso já está implícito. A pessoa que contrata o meu software tem acesso a EAD, tem time de Customer Success. Eu não estou falando disso, eu estou falando Muitas vezes o empreendedor brasileiro, ele contrata uma ferramenta de geração de leads porque ele acha que o gargalo dele tá ali. Agora a gente vai estar numa conversa boa, vai. Só que se eu conversar meia hora com ele, eu vou ver que ele não sabe em que nicho ele atua, ele não sabe quem é o ICP. A ICP é longe, hein? Ele não sabe qual que é o canal de marketing que ele deveria ter, nem que estrutura de vendas ele deveria contratar. Cara. E aí, a ferramenta, seja qual for, não faz milagre. E, cara... Tantos milhares de empresas que passaram na nossa jornada, e eu falei, cara, eu preciso me comprometer mais a resolver. E aí eu tô esse ano criando produtos de educação. Eu tenho um produto digital chamado Programa RampUp, que é um programa para empreendedores B2B, onde eu faço mentorias quinzenais, tenho umas trilhas, alguns frameworks que eu uso na Hamper, mas cada um deve ter uns 4 ou 5, cada um com umas 10 horas já de conteúdo gravado, e aí tem muito framework para a galera se virar, e um grupo fechado de empreendedores para ter troca entre eles, sempre com a minha moderação. Isso é legal também. E eu pretendo fazer algumas imersões também esse ano, porque tem muita gente que curte a proposta do programa, a duração do programa é 12 meses, mas às vezes o cara quer uma coisa mais one shot, assim, cara, fala, eu prefiro resolver tudo isso num final de semana só. Melhor coisa, pô, melhor coisa. É um outro produto, né? São vários produtos, várias possibilidades que você tem. Qual que é o nome do evento que fica rodando o Brasil? É o RampUp. É o RampUp, é por isso que eu falei, tudo debaixo de educação eu uso o nome RampUp. Quanto tempo já tem o RampUp? Já é um negócio que roda o Brasil há um tempo já, né? Boa. Quantas pessoas já foram impactadas? Porque eu fui recente, Quando que teve o último aqui agora? Foi o... Você foi talvez no de novembro ali em São Paulo, né? Muito legal, meu. Nossa, muito legal. E já é um negócio que você faz há um tempo, né? A gente começou a rodar, cara, o Brasil com o RampUp em 2018. Olha, já nessa sensibilidade de entender assim, cara, não adianta eu vender uma ferramenta de vendas ali em 2018 com a cultura de vendas que existe no Brasil. Eu vou ter que mudar a cultura. Você vai ter que ensinar nova cultura. Eu vou ter que ensinar um novo jeito de fazer. O cara é sempre pioneiro, meu. O cara é pioneiro, eu gosto E ali, 2018, 2019, a gente rodou o Brasil 2 vezes, uma vez por ano. Aí veio pandemia e jogou água nos planos. Beleza, aí, a pandemia, eu levantei rodada, eu fiz M&A. Precisei me concentrar muito tempo da porta para dentro. Tem pandemia. O que ele fez? Comprou empresa, levantou dinheiro, cara, na pandemia. Teve muita oportunidade, porque tinha muita liquidez no mercado, muita oportunidade, né? As startups estavam em evidência no mercado. A gente cresceu bastante na pandemia. Total. Faz parte, cara. Então, e isso é uma coisa legal também. O empreendedor, ele tem que entender dos ciclos econômicos e entender as janelas de oportunidades que existem. Tudo, cara. Ali em um horizonte de 12, 18 meses, eu captei, comprei empresa, tudo porque o dinheiro estava barato e estava... Nossa, hoje eu não compraria uma empresa agora, a não ser que fosse uma coisa muito oportunística, mas não está num bom momento, pelo menos para o meu negócio, de fazer uma aquisição. Mas voltando ali para o RampUp, a gente volta em 2024 com algumas iniciativas de fazer evento presencial para ver... O evento presencial, é só a gente imaginar... Não é que nem software que você só põe código na rua e vende e o PNL funciona de uma certa maneira. Evento, você tem um risco físico, risco operacional maior, né? Então, a gente sentiu a temperatura em 2024 e em 2025
eu deployei um plano para fazer 10 edições, a gente fez esse plano. Deployei, ótimo. Deployei colocou em prática, colocou Isso, pra boa, jogo ali. exagerando no Não, mas no é que é inglês. legal conversar. Boa. Foram 10 edições, sendo 5 em São Paulo e 5 em outras regiões. Legal. Muito legal, eu acho que ao todo deve ter passado 1.500 pessoas em todas, né, somando todas as edições. E falando sobre venda B2B, né? Falando sobre venda B2B. É negócio que é específico. Né? Mas a decisão esse ano foi transformar o evento em programa para quem busca um ticket mais acessível e em imersão para quem busca um ticket maior e uma coisa a mais. A sensação do programa, do evento, é que ele ficava no meio do caminho entre uma imersão, só que uma imersão para entregar nutriente suficiente precisa ter 2, 3 dias, o evento tinha um dia ali, acabava ficando no meio do caminho. Então a gente... Coisa mais topo ali de funil o evento. Isso, perfeito. Legal. Até no próprio evento você pode levar as pessoas para imersão, né? Total. Quem se interessa, quem quer se aprofundar, porque não é todo mundo. Mas esse ano eu decidi descontinuar o evento. O evento era uma coisa que me consumia muito tempo pessoalmente. Imagina aqui, por exemplo, a gente ia fazer um evento em Goiânia, eu tinha que passar quase a semana em Goiânia, e aí me era muito custoso do ponto de vista operacional e do ponto de vista também de família, de estar tanto tempo em casa, assim, ter eventos no ano passado me tornou a minha agenda mais turbulenta do que eu gostaria para o meu momento de vida. Então, esse ano eu quero fazer as coisas um pouco mais concentradas aqui em São Paulo para manter um pouco mais minha rotina. Legal. Eu gosto muito do evento do Ramp Up, né? Ele já é antigo, né? No LinkedIn, você é um cara bem forte no LinkedIn, né? Eu não acompanho muito o LinkedIn, mas acho que uma das únicas pessoas que eu acompanho no LinkedIn é você. Boa. São seus conteúdos que eu recebo no e-mail, aí recebe no e-mail e vai ficar aqui no podcast, vai ficar os links para se cadastrar e tudo que o Ricardo produz de conteúdo, porque quando você falar de autoridade em mercado B2B, tem a galera que fala e tem o Ricardo. O cara tá 20 anos fazendo isso, construiu uma empresa do zero, então assim, sigam lá o que ele escreve, eu acompanho ele desde sempre, muitas coisas que a gente aplica, que a gente foi aplicando, veio de você ali, né, de todo o pioneirismo na época, né, de fazendo. E então vai ficar os links aqui para você se cadastrar. Ele tem online o Ramp Up ou não? Ele era 100% físico? Não, era 100% presencial, e hoje o que virou online é o programa, que tem trilhas, eu transformei boa parte das palestras em trilhas mais profundas, né? Como eu falei, com 10 horas de conteúdo cada uma. Vai ficar tudo no link mais aqui, hein, galera. Se inscreva aí para aprender. Que como o Ricardo falou, né? Não adianta nada. Contratei o Hamper. E daí? Como é que você vai extrair valor daquele negócio, né? Eu trabalho com tecnologia desde os meus 15 anos de idade, cara. E a maior dificuldade sempre é essa. Não é o software. É o que você vai fazer com aquele software, aonde você vai implementar esse negócio, como que você pensa em extrair valor disso, né? Pensa, se o cara não tem nem o perfil de cliente dele, ele vai saber o quê, meu amigo? Então, é uma etapa antes. E é mais comum do que parece. As pessoas, geralmente as empresas não sabem com quem que ela quer falar, né? Quando a gente pega, marketing, você tem inbound, que a galera vem até a gente, e outbound, que é basicamente o que o Hamper faz. Quem que você quer atrair? E outra, você vai bater na porta de quem para vender? Se você erra essa abertura de porta, você já mata todas as oportunidades que você tem. Total. Então, super incentivo a iniciativa. Mais do que isso, é muito custoso, cara. Eu vejo as empresas brasileiras, elas querem, de alguma maneira, escalar, mas elas não se preocupam tanto com qual que é a estrutura necessária para escalar. Então, muitas vezes, chega um empreendedor, sabe, no meu programa de mentoria, por exemplo, que é onde eu tenho um pouco mais de proximidade, né? Aí eu converso, eu preciso escalar, eu preciso aumentar minha geração de demanda. Essa palavra eu já falo dela. Aí eu vou entender, o cara tem 8 serviços diferentes, nenhum nem tracionou direito ainda, e o cara já tá falando em escala. E a gente tem que ter uma disciplina, e acho que essa disciplina do foco é um músculo meio atrofiado do empreendedor brasileiro, que o empreendedor brasileiro ele tem dificuldade de lidar com as renúncias. Como se a gente pegasse assim, eu pego tudo que eu e Ricardo Corrêa sei fazer e transformo em serviços da minha empresa. Isso é uma loucura. Nossa. Era muito melhor pegar assim, no que eu realmente sou bom, eu vou criar um serviço padronizado, eu vou criar um produto, porque isso escala. Sim. A base de algo escalar é você padronizar. Sim. Para você transformar em processos. Talvez, no melhor dos cenários, você transforme até em uma tecnologia, porque daí você vende. Mas não precisa ser uma empresa de tecnologia. Se você tiver um processo padronizado, se você atender
todos os clientes da mesma forma, você pode atender 1.000 clientes. Talvez você tenha que ir crescendo o seu time para dar conta, mas o negócio ele escala, porque você replica o mesmo processo para todo mundo. Se você não vai por esse caminho, você tem que virar uma boutique, você tem que virar uma coisa que eu vou atender só 5 clientes, eu vou fazer tudo pelo cliente que ele quiser, mas aí eu acho que é outro foco. Quem está buscando escala tem que ter esse negócio de eu vou focar, cara, um nicho, 1 ou 2 tipos de cliente para fazer muito bem feito, no máximo 2 serviços, e aí eu vou focar em escalar. Depois que eu escalei, depois que eu faturar alguns milhões por mês e eu tiver já um negócio de sucesso, eu posso começar a olhar para adjacências. Mas até eu rampar esse negócio, até eu diria até pelo menos 1 milhão por mês, cara, foco total em achar onde está a oportunidade certa, sem desviar de caminho. Legal. Eu fiz isso com a Hamper, eu rampei a receita até bater 1 milhão mês, só com um produto, e aí eu fui olhar para comprar outras empresas. Foco, né, meu amigo? Foco. O Gil tá na sua vida desde quando? Jiu-jitsu? 2 anos e pouquinho, não tem tanto tempo. Não tem tanto tempo, porque o Gil, focado, né? Sim. Da onde veio esse foco aí da sua vida? Não, sei lá, atleta, conta um pouquinho. Porque você é um cara focado, claramente você é um cara focado. Sim. E a explicação, aí até pra você complementar a resposta, essa palavra escala, eu converso com muita gente, você também. Uhum. E os caras falam como se fosse algo simples. E o cara chega lá no meu escritório e fala, tem que fazer isso aqui pra depois escalar. Falei, calma. Cara, se fosse fácil assim, não é um negócio... Todo mundo escalava, tava bilionário. Entendeu? Mas não é um negócio simples você escalar uma empresa. Então, tomem cuidado com o uso da palavra escala, porque eu vejo ela sendo usada de forma muito... Indeliberada, né? Muito banal, como se fosse algo simples de ser feito. Sim. E não é simples, não é simples. Você ter um bom modelo de negócio que gere ROI para todo mundo, não é um negócio simples, porque o cliente tem que pagar, ele tem que ficar feliz. Aí tem que ajudar ele. Aí, são várias variáveis que não é, faz isso, faz aquilo e escalou. Sim. Você tem que operar em um mercado que tem demanda, Cara, você tem que ter processo para dar conta dessa demanda. Várias. Outro dia eu tava conversando com uma empreendedora, ela chegou, apresentou lá o que ela queria fazer, toda animada e tal. Aí eu virei pra ela e falei assim, você já validou se o pessoal quer comprar isso aqui? Tipo assim, legal o projeto e tal, mas você já jogou no mercado só pra ver se o pessoal quer comprar e tal? Ela falou, não. Falei, então, a sua ideia é muito boa, mas não adianta, entendeu? Se você não jogar mercado e ver se as pessoas pagam por isso aqui, você não tem nada. Você tem uma ideia que ninguém quer comprar. Então, eu nem recomendo você investir tempo nisso. Isso pensando como negócio, como business. Mas é o meu sonho, eu quero fazer isso. Cara, manda ver, coloca o seu dinheiro aí e faz. Mas pensando no mercado, tem que ter addressable market, né? O pessoal tem que querer comprar aquilo. E o Hamper, tá sendo comprado até hoje. Sim. É uma dor muito forte, né? Total. Prospectar cliente, acho que é um negócio que todo mundo quer, todo mundo precisa, e vai naquilo que você estava falando. Não adianta só o software, o cara tem que saber fazer isso. Senão, fecha as portas, né? Fecha as portas. Mas o lance, cara, do foco, eu entendo que é uma dificuldade, porque é muito tentador. Você começa uma empresa nova, abre lá um CNPJ, você começa a visitar cliente. Cada cliente que você vai... parece uma oportunidade nova, diferente, de você fazer um desvio de... né, o cliente te pede um negócio, você já fala, nossa, eu podia transformar isso em serviço. Aí você toma um café com outro cara que te dá uma outra ideia de negócio, e aí você fala, nossa, eu também poderia entrar nesse mercado aqui. Aí você reencontra um amigo seu que tá abrindo um outro negócio, te chama para ser sócio. Se você sair falando sim para todas essas coisas, quando você vê, em menos de um ano, você é sócio de posto de gasolina, é um negócio de serviço de TI, mas também tem serviço de contabilidade. Então, você tem que conseguir, cara, direcionar, porque eu acho que o empreendedor ele tem que aprender a falar muito mais não do que sim. É tão importante quanto o que a gente escolhe fazer, escolher o que a gente não vai fazer. Não é dizer não por padrão para todas as coisas. Tem que pensar sobre... Dar uma meditada em cima das oportunidades que apareçam, mas de preferência falar, cara, isso agora vai me atrapalhar, no momento certo eu olho para isso e deixa passar, cara. Você tem algum framework que você usa para decidir? Agora vamos ver. Como é que você decide o que fazer e o que não fazer? O que você usa? Boa pergunta, cara. Como é que você talvez pensa eu não tenha um mentalmente? framework tão estruturado,
Mas eu devo passar, sim, por um processo repetitivo. A primeira coisa é óbvio, eu nunca dou nenhuma resposta na hora. Eu nunca ajo no Sem entusiasmo. Eu sempre Tá. vai me trazer uma ideia, cara, eu vou levar ela pro travesseiro por um tempo. Eu gosto muito de passar as coisas que estão na minha cabeça pro papel, porque a ideia fica muito mais organizada. Legal. E quando você coloca no papel, você consegue olhar em perspectiva. E às vezes uma coisa que parecia muito legal na sua cabeça, quando você põe no papel e lê, você fala, não é tão legal assim. E uma coisa também que me ajuda muito é que eu tô cercado de pessoas que estão associadas à minha vida de alguma maneira. Então, eu tenho esposa, eu tenho sócios, então, como nenhuma decisão que eu vou tomar afeta somente a minha vida, se é uma decisão mais pessoal, afeta a minha família, se é uma decisão mais de negócio, eu tenho sócios, eu criei o hábito de compartilhar. Então, na Hamper, dificilmente eu decido algo que eu não compartilho com a minha gestão, por exemplo. E aí, quando a ideia ela não é boa, só de você pôr pra fora, você já vê que ela não era tão boa assim. Então, eu tenho um pouco desse framework. Eu durmo com a ideia, passo pro papel. Eu durmo com a ideia, no dia seguinte já vejo que ela é uma porcaria. Se ela ainda continuar boa nos próximos dias, eu escrevo. Aí eu mantenho ela por mais um tempo. Se ela continuar me chamando, aí eu levo e compartilho com um grupo maior. E aí, quando a galera fala, isso é realmente uma oportunidade, aí eu vou à O caça. cara não tinha o framework, criou aqui, ó. Criou agora. Talvez não tinha Sabia que ele documentado, né? Mas documentou. Pensou, esse insight é legal. Então você pensou, leva lá, pensa você com você. Se esse negócio ficar ali mexendo muito, você leva ali pra você visualizar essa ideia. Pô, mexeu mais? Vamos ouvir a opinião de quem tá comigo. Né? Dos meus sócios e parceiros. É um bom crivo, porque se chegar até aqui... Perfeito. Pensa só, no momento que você vai apresentar pro seu sócio, vai ter que vender pros caras. Né? 90% das ideias não chegam nessa aqui, etapa. né? Eu também, eu só levo... E assim, quando eu levo alguma coisa pra minha galera, eu vendo pros caras, meu. Sim. Porque a gente já acreditou quando você já aqui, tá né? apaixonado. Você já falou, não, isso aqui faz sentido, isso aqui faz sentido, Isso isso é aqui faz perigoso. Eu, cara, quando eu compro um sonho, eu convenço quem tiver que convencer. Eu fui ficando muito cético com os meus próprios sonhos, então hoje eu filtro muito. Agora, quando eu quero, a galera, a minha equipe vai ouvir aí, sabe bem, cara. Quando eu quero um negócio, quando eu tô obstinado pelo negócio, eu atravesso que nem um trator pra fazer acontecer. É que é doido, né? Porque faz muito sentido na nossa cabeça. Né? Depois Sim. que a gente comprou aquele negócio, cara, faz muito sentido, muito sentido. E às vezes quem tá ouvindo não captou o que você tá pensando, né? O que a gente tá pensando. Por quê? Cara, aquela pessoa não necessariamente entendeu, às vezes, o que você entendeu. Você tá vendo um negócio que aquela pessoa não viu, né? Por exemplo, sua função dentro da Hamper, CEO. Né? Basicamente, você tem que fazer o que tá funcionando funcionar e olhar lá pra frente. Perfeito. Certo? Fico pensando muito. Pô, por exemplo, a decisão de comprar lá as empresas. Quanto tempo foi? Vamos comprar empresas a comprar empresas. Quando foi o tempo que você fez isso? Olha só, a gente estava num ritmo bem acelerado no meu conselho, porque a gente estava com bastante dinheiro no caixa, a gente estava recém-captado. E a gente tinha basicamente 2 destinos para o dinheiro. Ou a gente desenvolveria produtos próprios dentro de casa, que a gente já estava fazendo já com uma parte do capital alocado para isso. Só que nesse momento de mercado, a pauta M&A estava muito forte para geral. Toda empresa que já tinha um certo tamanho e estava capitalizada, estava olhando para oportunidades de comprar players menores na adjacência. Eu me lembro que a Hamper, por mais que já tinha uma certa expressão no mercado, também não era um negócio, a gente estava muito longe de um unicórnio ou qualquer coisa parecida. E eu falei, se eu levar a ideia de M&A no meu conselho, eu posso ser taxado de CEO megalomaníaco, né? De falar, pô, calma aí, né, cara? A Hamper é uma empresa legal, mas vocês também não... Vocês acham mais... E o que foi interessante nessa trajetória de ir levando foi que quando eu levei no meu conselho, e os sócios dos fundos meus todos tiveram vivência com M&A, o olhinho dos caras brilhou ali, né? E eles falaram, pô, cara... Gostei. Fala, esse negócio de M&A dá jogo, hein, cara? Talvez, e um pouco da ideia minha, eu falei, cara, se a gente ficar desenvolvendo aqui, por exemplo, a gente for fazer um CRM, não tinha AI do jeito que estava hoje, né? Hoje é outro negócio, mas a gente vai ficar 2 anos desenvolvendo um produto que já existe no mercado, e talvez a gente gaste mais dinheiro fazendo isso do que comprar uma empresa. Como CEO, uma coisa interessante da gente entender que assim, o CEO, por mais que eu seja dono e majoritário no meu negócio, perante o conselho, eu trabalho pelos acionistas, né? Como CEO, quando eu tô com o boné do CEO. Então, eu não faço nada sem o mandato do meu conselho. Não posso falar, eu vou sair comprando empresa porque deu na minha cabeça.
eu circulei isso com eles e consegui informalmente um mandato. Fala, cara, é um bom plano, é uma boa ideia. O que me pareceu mais megalomaníaco foi que a ideia era comprar uma empresa, mas quando eu saí conversando, eu vi a oportunidade de entrar em 2 categorias. E aí eu voltei um tempo depois com um plano para comprar 2. E eu falei, os caras vão me taxar de maluco mesmo. Os caras falaram, cara, é isso. Olha Se a só. gente fizer isso, a gente, cara, fica muito bem posicionados no mercado para os próximos anos. Eu falei, mas não é loucura demais comprar 2 ao mesmo tempo? Talvez foi um pouco daquela mentalidade igual ter filho. Falar assim, já que vai ter tem 2 de uma vez, já vai todo o trabalho de uma vez. Foi loucura no final das contas, mas no longo prazo a estratégia se pagou. 3 aprendizados dessa época aí que você pode passar. Pô, não falando de dinheiro, não. Que claro. Aprendizado que você fala, cara, isso aqui eu vou levar pra vida. Assim. Cara, a primeira coisa eu volto no foco. Eu acho que eu ter feito na hora certa, timing, é essencial. Se eu tivesse feito isso com a empresa menor, eu não teria dado conta da complexidade que isso me gerou. A Humper já tava com caixa e tal, então fez sentido. Total. Timing, tá. O segundo aprendizado é que quando você vai para uma mesa de M&A, existem tantas formas de negociar e tantas moedas possíveis, porque envolve dinheiro, envolve cotas, envolve capital político na empresa, tudo isso são vetores que precisam ser negociados. Então, muita gente pensa assim, eu vou comprar uma empresa, sei lá, que custa 10 milhões, eu tinha que ter 10 milhões no caixa, cara. Não. A maior parte das empresas que compram, aqui eu não estou falando de Humpers pequenas, estou falando de empresas colossais, compram outras empresas tomando dívida em banco, fazendo o cálculo do custo do dinheiro e falar, cara, se eu tomar uma dívida para comprar uma empresa e pagar e o retorno que essa empresa me gera for maior do que o custo da dívida, eu vou conseguir comprar. Mas você consegue usar cotas, você consegue usar cargo, tantas outras coisas que podem interessar. Então são várias moedas, né? Aprendizado 2, várias moedas aí que você tem para comprar. Isso. Legal. E por último, eu não subestimaria em momento nenhum a complexidade de um M&A, cara. Não é um negócio, é uma pauta que vai desviar o foco dos principais executivos da empresa por pelo menos um ano. E muita gente acha que a parte mais difícil vai ser a negociação, mas não é, porque na negociação, quando os dois lados querem, a negociação ela já está by design fechada, a gente só precisa chegar no meio termo ali, de quanto você quer versus quanto eu posso pagar e quais vão ser as condições disso. Mas no D+1 é que o M&A se torna difícil, porque a partir do momento que comprou e você tem que fazer aquele negócio dar sentido, dar retorno, criar as sinergias, e cada empresa era acostumada a operar de um jeito, e para a sinergia acontecer a gente vai ter que combinar e estar de acordo que daqui para frente vai ser assim que a gente vai operar juntos. Isso é difícil, essa é a parte mais complexa do... Isso é visto antes, durante ou depois? Assim? Aí a maior dica de todas, eu tentaria antecipar todos os problemas antes. Tá. E prever tudo que pode dar errado e tentar tratar com os caras... Sabe, o acordo de sócios ali resolve ou não? O acordo de sócio é condição sine qua non. Se não tiver acordo de sócio, você tá pulando no precipício para descobrir se o paraquedas abre ou não, entendeu? Entendi. Tem que ter. Isso Mas é um documento que o pessoal não conhece muito. Mas eu vejo por aí, mas é aquilo que você está acostumado a fazer, né? Mas é pensando, como é que você mitiga risco? O acordo de sócios é o principal ali, né? E o acordo de sócio, na verdade, para qualquer evento societário, assim, se a gente fosse fazer um negócio juntos, eu e você, aqui, o primeiro ponto de partida, assim, o que vai no acordo de sócio? Qual que é a participação de cada um, quais são os deveres e poderes, papel de cada um. Entrada e saída. E qual que é o gatilho, assim, tá legal, fiz um negócio com o Ricardo, ele é gente boa, mas no segundo ano ele decidiu que vai surfar na Austrália e não quer mais trabalhar. Qual que é o gatilho? O Stefano vai ficar preso num contrato com um cara que já não tá mais, então tem que tratar... Interessante, né? São várias variáveis, porque é pessoa, né? No final do dia, Mas, cara, é aí que tá a possibilidade, porque você conhece o teu sócio, teu potencial sócio de antemão. Seria como se você, né, num exemplo um pouco mais simplista aqui, antes de casar, você colocar todos os termos antes, aí as pessoas elas vão verdadeiramente se conhecer para ter uma certeza maior se essa jornada vai valer a pena e vai dar certo ou não. Porque
Se certos temas forem introduzidos e você perceber que aquilo é uma coisa que para você pega muito no seu valor e a pessoa está intransigente com aquilo, você já vai falar, opa, aqui é um belo de um red flag. Melhor eu saber agora, antes de assinar esse contrato, do que esperar isso estourar daqui a um tempo, né? Interessante, né? Você comentou de acompanhar, né, a pessoa que você quer se associar, ou a empresa acompanhar por um tempo, né? Essa dica é boa também. Não, demais. Você junta com o acordo de sócios, faz ali, começa a dar um namoro. Né? Os founders das empresas que eu comprei, eu já conhecia pelo menos há 2 anos, já tinha feito coisas juntos. Isso é uma coisa que você pode ensaiar antes de ir para um... Então, assim, a gente tem aqui uma hipótese de que existem sinergias. Pô, não vamos presumir. A gente não precisa juntar as empresas para depois testar. E vamos testar antes, né? Testa antes. Vamos pular sem o paraquedas. Isso, não, é loucura. pra quê, pô? Porque aquilo, uma empresa, ela é... Pô, tem um vídeo que eu soltei esses dias falando isso. Que, pô, a gente toma uma decisão por várias pessoas, né? Não é uma pessoa. O impacto não é só no Ricardo, Sim. né? São vários impactos que vai causar. Então, você precisa pensar quais são os impactos que essa decisão que eu vou tomar, né, vai causar nas pessoas que estão aqui dentro. Uma outra dúvida que eu tenho. Como que faz com o time? O time que entra, como é que ele se adequa ao time que está? Como é que faz isso aqui? Por exemplo, empresa de software, né? Pelo que você contou, outras também são de software. Mantém todo mundo que desenvolve, faz um merge. Como é isso? Depende muito da governança desse M&A, né? Esses termos, eles têm que ser discutidos antes de operacionalizar o M&A. Porque tem empresas que compram outras empresas e entra como se tivesse se tornado investidor. Vamos dizer, eu comprei o controle de uma empresa, mas eu vou deixar os executivos lá operando para mim, eles só vão prestar conta para mim. Isso é um modelo. Tem muita empresa grande que compra isso, sei lá. Empresas do tamanho do Itaú compram empresas, cara, todo mês ali, compra o controle e mantém os executivos tocando. Isso é uma modalidade. Você tem modelos de aquisição sem incorporação, você adquire, bota às vezes dentro, cria uma estrutura de grupo, e aí você bota essas empresas que você foi comprando debaixo do grupo. Você pode ter o modelo que eu fiz, que foi aquisição com incorporação. Então, eu compro um ativo que vai deixar de existir. Ele vai ser integralizado dentro da minha empresa. Vai morrer o CNPJ daquela empresa. Nesse caso, o time ele vem todo para dentro da minha. No meu caso, não faria sentido manter os times separados, porque tinha que tudo virar uma coisa só para que a gente alcançasse a sinergia desejada. Valuation ali que e tem, às vezes, também fusão. 2 empresas mais ou menos do mesmo tamanho se juntam e aí reza para dar certo. O conteúdo aqui que você está recebendo é de alto nível aqui, porque e é uma linguagem para você entender. A ideia é te ajudar a entender. Existe um mundo, né? Não existe só vender e... Claro. Tem um mundo tem tanta ali. Alavanca para o negócio crescer. Nossa, tem muita opção. Eu acho que opção. até... Hoje, eu falo que a gente está num momento, assim, um dos maiores de transformação, que vai tudo mudar de mão. Né? Que é aquilo, quem entender, pô, onde eu me posiciono, o que eu monto e tal, é uma das maiores oportunidades que eu vi na minha vida, assim. Sim. AI, marketing, comunicação. E faltam, né? Você tem empresas muito antigas que vão ter que se remodelar por completo a nova era. Então, a gente tem uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade aqui de fazer novos negócios, né? Pô, novas ideias aparecerem, né? Eu gosto muito da música da Elis Regina, que ela fala, o novo sempre vem. É assim, sempre, não importa. Você pega historicamente, quando você vê as revoluções, cara, sempre muda. Não tem jeito, esse negócio, a empresa é boa. Não, ela está. Sim. Você tem que sempre pensando como remodelar, como fazer novos negócios, novas frentes. E fico imaginando, esse aprendizado todo, o pessoal que entrou lá, todo mundo já tá, tipo, pensando nos executivos, todo mundo saiu? Todo mundo já saiu, todo mundo já saiu. Jornadas. Olha que interessante, né? Você ficou um tempo com as pessoas, Sim. Aí incorporou a marca morreu e ficou tudo... Time, incorporou cultura, produtos integrados, cumprimos o plano, ficou opcional se queriam continuar ou não. Alguns optaram, continuaram por mais um tempo, mas, como eu falei, né? Empreendedor é um bicho inquieto e eu tenho esse chamado também dentro de mim. Provavelmente, um dia eu vou vender a Hamper, eu vou vender para uma empresa maior, eu vou cumprir um período ali dentro, mas eu vou, em algum momento, sentir um chamado por empreender de novo. Já que você puxou esse tema aí, isso aí tá no roadmap? Não, cara, não tá. Não tá. Tem muita coisa para fazer ainda lá, mas também né? não é uma coisa assim, a gente nunca tá fechado, mas não é no momento que a gente tá
ativamente buscando. Eu acho que uma empresa que tem o tamanho e o alcance, o momento que a gente está na Humper, a gente está olhando muito mais para a transformação do negócio, para o que o novo ciclo de mercado pede, do que propriamente olhar para uma saída agora, para uma venda, para um Eu M&A. vejo como uma oportunidade. Você já tem uma marca gigante, um monte de cliente. Total. É uma questão de retransformar o negócio, né? É isso. Novas habilidades, novas skills, novas pessoas. Interessantíssimo. Mas o jeito de empreender agora ele é diferente, o jeito de construir produto. Eu concordo demais com você que a gente está num momento único, talvez vivendo a maior transição, de ciclo das gerações que estão vivas hoje. Eu tenho certeza. O dinheiro muda de mão e etc. A diferença desse ciclo que a gente está agora é que a barreira de entrada de empreender, ela está muito menor. Porque você consegue, cara, criar software, você consegue tirar um produto empreender não do é só zero. isso. Mas empreender não Não é é só criar isso. produto. É isso. Todo dia, que tá chegando no meu Instagram, fiz isso, tem um sato. Eu falei, cara, calma. Empreender não é fazer produto, cara. Total. Empreender é muito mais. É aquilo, você tem que pensar se tem mercado, se as pessoas pagam, como é que vai precificar, para quem que você vai vender. São N variáveis aqui que você vai lidar. Que, aquilo, subir SaaS agora é fácil, né? Beleza, Tá. mas vai ter cliente, vai ter equipe. Exato, né? exatamente. É outro negócio. O pessoal não entendeu muito isso, cara. Eu converso com muita gente, você também, né? Sim. E o pessoal acha que é simples. Meu amigo, simples é subir um SaaS. Sim. Assim, muito Sim. entre aspas, né? Sim. Muito entre aspas. Tá, e aí? O que você vai fazer com esse negócio aí? Tem mercado? As pessoas vão pagar? Uhum. E aqui eu falo, eu recebo hoje muitos empreendedores, empresários, que o cara fala, gastei tanto e ainda não tá dando dinheiro. Gastei tanto. Falei, cara, se fosse fácil, todo mundo faria. Mas engenharia de software, arquitetura de software, modelo de negócio, não é simples. Sim. Certo? Não é simples. E aí, pra puxar, o Ricardo, um espartano, né? O cara, top. E você fora Humper, fora ali, como é que você tem todo esse gás, toda essa energia para fazer tudo o que você faz, para impactar tantas pessoas que você tem dentro do projeto? Boa. Sei da sua esposa, né? Sei dos filhos, inclusive. Mas como é a sua dinâmica, assim, seu dia a dia? Boa. Tem uma coisa bastante importante aqui também dentro disso, está fresco na memória, porque eu tratei isso. Eu tenho um podcast chamado Startups and Downs, e a gente fala. Legal, vamos colocar aqui o link Boa. também para seguir. Um dos últimos episódios a gente falou um pouco de vida pessoal de founder, isso está fresco na minha memória, acho que agrega para a audiência. Durante muito tempo eu fui o Ricardo da Saiteína, que era a minha primeira empresa, ou o Ricardo da Humper. Eu deixava um pouco de fora o Ricardo Corrêa. Na verdade, o Ricardo Corrêa, ele tem que imperar sobre o Ricardo da Humper, e não o contrário. E por muito tempo a gente deixa a nossa empresa ser o nosso sobrenome. 90% de quem a gente é aquele cargo executivo que a gente tem dentro da empresa. E eu fui mudando isso na minha vida. Eu vivi... Como todo empreendedor de primeira viagem, nos meus primeiros anos, eu me joguei de cabeça dentro do negócio. E eu trabalhava 15 horas por dia, dormia 5 horas, comia mal pra caramba. E com menos de 30 anos, eu já estava contratando problema de saúde para mim. E vi que aquilo não seria sustentável. Quando eu encerro meu primeiro negócio e começo a Humper, eu não tive período sabático, essas coisas, para parar para pensar. Eu fiquei 2 anos rodando com os 2 negócios. Na época que a Humper já conseguia me pagar, eu encerrei o anterior e me joguei no outro. A verdade como ela é, período sabático. Não tive essa oportunidade. Até porque eu empreendi pela primeira vez, eu já tinha um filho. Eu fui pai com 20 anos, isso moldou muito o meu caráter adulto e profissional. Desde que eu me conheço por adulto, eu já sou pai, já tive altas responsabilidades. Empreendi cedo por causa disso, mas eu já tinha uma responsabilidade muito grande. Na transição da Saiteína, que foi a minha primeira empresa, para a Humper, eu já tinha 3 filhos. E já era arrimo de família, a minha esposa, a gente já tinha tomado a decisão em casa que ela ficaria pela família, que eu acho que foi uma decisão muito nobre dela. Ela cuida hoje 100% dos nossos filhos e do nosso lar para que eu pudesse trabalhar. Então, eu não podia viver... Eu não vendi a minha primeira empresa. Eu encerrei contratos, fechei, tomei dívida para conseguir honrar tudo que eu tinha que fazer e comecei a Humper nessa condição. Só que nessa caraminhola de coisas, eu consegui refletir muito do que eu tinha feito errado no meu primeiro ciclo. E vários erros de negócios e tal, mas muitos erros que eu também
tomei como pessoa, de coisas que eu renunciei, que eu não estaria disposto a renunciar. E no meu segundo negócio, eu falei assim, cara, eu vou dar all-in no negócio e eu vou ser o melhor empreendedor que eu puder ser, mas eu não aceito fazer isso em detrimento nem da minha saúde, nem da minha família. Então, se a empresa for competir com essas... Se for para ter um negócio bem sucedido, para eu terminar daqui uns anos, sei lá, com a saúde destruída, ou me custar meus filhos, no meu caso, que eu não quero, né? E dá para ver que quando a gente se reorganiza, dá para caber tudo, entendeu? E aí, nessa minha segunda jornada na Hamper, eu coloquei algumas condições para mim, tipo, cara, eu vou treinar todo dia, eu preciso ter um tempo para mim, para fazer academia, isso é uma válvula, isso me potencializa como empreendedor. Então, eu sempre tive no esporte, é lógico que em alguns momentos eu abri mão para focar 100% no negócio, mas desde adolescente eu sempre fiz algum esporte. Nos últimos anos eu tive fazendo musculação numa constante, porque eu acho que é o que encaixa melhor. E comecei a comer bem também, que foi uma baita alavanca que, assim, cara, se você tiver exercitado pela manhã e comer bem durante o dia, cara, 8 horas da noite você ainda é luz pro que você estiver fazendo. É muito Se você tiver com pouco sono, tiver comendo mal, bebendo dia sim, dia não, sem se exercitar, cara, você tá sempre destruído, o seu humor tá sempre ruim. A culpa é de fora, né? O cara fuma, bebe, tudo errado, o problema é fora. Aí você se estressa com qualquer coisa, você não tá preparado. Eu acrescento aí a suplementação, eu sou muito a favor. Também. Suplementação, é aquilo, tem a medicina aí, ó. Medicina a nosso favor. Pô, legal essa visão. Né? E aí, assim, tem cuidado com o corpo, né? Aqui a gente tá falando essencialmente, né? Tem cuidado com a mente, cuidado com o espírito e... Putz, ao longo dessa jornada eu estudei muito filosofia, eu me reaproximei com Deus, então tive uma série de outras coisas que hoje formam o meu ser, né? Quem eu sou. Eu sou também o Ricardo da Hamper, mas eu vou, né? Eu tenho várias outras coisas que compõem. Eu faço jiu-jitsu, eu vou na missa com a minha família, eu tenho meus horários sagrados para estar com os meus filhos. É importante ver que você é um ser humano. Né? Sim, com certeza. Porque as pessoas acham que a gente não é assim. Não, cara, a gente é tudo ser humano. A gente, a diferença é que toca empresa, faz as coisas, mas, a gente treina, come, né? Tem família, tem 3 filhos. E um que você falou que já tá trabalhando com AI já, né? Já tá trabalhando com AI. Deve ser um orgulho, né? Demais. Aquele que eu falei que eu fui pai com 20, hoje eu tenho 39, então né, fazendo uma conta básica que ele tá com 18, faz 19 esse ano. E esse ano ele ingressou no mercado de trabalho, não comigo, mas consegui indicar ele na empresa de um parceiro e ele já tá trabalhando, desenvolvendo agentes. Olha só. Começou no jiu-jitsu comigo esse ano, tá enchendo o paizão de orgulho. Aprende lá, depois traz pra Hamper. Quem sabe, né? Se ele ficar um cara dos bons, já tá mostrando que ele tem essa inclinação. Deve ser muito legal, né? Ver o seu filho... E deve ser um negócio muito diferente. Acho que só quem tem filho vai sentir isso aí. Total. Vai sentir. E ainda mais... ver ele trabalhando no ambiente que a gente tá, né? Porque hoje em dia, pro cara não trabalhar, aí, meu amigo. Eu tenho um privilégio, cara, que eu tenho, assim, 3 gerações da minha família estão inseridas. O meu pai vem do universo de ERP. É por isso que de software também? O meu pai, ele foi gerente de TI por muito tempo, depois ele aposentou como executivo, abriu a consultoria dele e trabalha implementando ERP até hoje. Que legal. Então, meu pai tá no mercado de tecnologia... Vamos dizer assim, na tecnologia que é mais consolidada, tipo ERP, eu já mais no mercado de SaaS e o meu moleque já era da AI. 3 gerações trabalhando, a gente troca ideia junto. Imagina a conversa dos 3, né? Um falando cada um de uma coisa, o menino nem entendendo o que COBOL... Imagina o que é COBOL pro cara, nem sabe, porque hoje nem tem mais, né? Você muda, hoje é completamente diferente a forma de desenvolver software, né? Mudou tudo. Até pegando a sua visão, assim, o que tá acontecendo, assim? O que mudou para desenvolver software, com todas as novas ferramentas que existem? De uma forma muito simples, porque é um tema muito novo ainda, né? É um tema muito novo. Perfeito. A primeira coisa, cara, eu preciso trazer o viés de uma empresa já estruturada. O que muda é que o framework que a gente desenvolveu o software até o ano passado, que é aquele modelo de tenho que ter um PM olhando para o mercado, trazendo ideia, um PO transformando ideia em card que vai para o dev, aí um dev back-end, um dev front-end, um QA que analisa o código, e aí leva 6 meses para fazer coisa nova, isso caiu por terra. Morreu. A empresa que estiver fazendo
E a maior parte das empresas ainda estão fazendo dessa forma, mas vão sofrer. Vão sofrer. Então, o primeiro lugar que muda não é a AI como ferramenta, mas é entender a AI como cultura, o impacto que ela traz para a estrutura do negócio, porque ela muda o jeito como a coisa era feita. Ela mudou o modelo de negócio. O valor da AI, cara, não é saber promptar no Lovable para fazer uma casca ou saber usar um Make ou um N8N para ligar lá com crédito. Isso sem desmerecer. O meu filho de 18 anos já sabe fazer. E a molecada já vai ter isso nativo com eles. Não é isso o game. O game não é esse. É commodity. AI é commodity. E aí, depois disso, você tem o desafio... E aí eu preciso levantar um pouco do que é a minha bandeira como core de trabalho, que é go-to-market. O grande desafio para essa inundação de novos produtos que está entrando dentro do mercado é go-to-market. Essa galera que cria produto sempre vai vender para quem? Daqui a pouco vai ter mais produto do que cliente para comprar. A gente gravou lá no Ramp Up mesmo, um vídeo você falando isso. Que a questão é isso, vai morrer um monte de... Eu tenho plena certeza disso. Sim. Porque o problema não é mais desenvolver produto. Sim. Não é. Isso é fácil. Como você falou, qualquer um faz. E daí? Vai vender para quem? Quem que vai confiar em você, no seu produto, para pagar mais do que e isso, usar aquela solução? Às vezes você consegue 3 clientes, 5 clientes, mas você vai conseguir transformar isso em um negócio de fato. Eu acho que o que a gente vai ver, uma cultura de empreendedorismo diferente, claramente já existe. A gente vê a galera falando de micro SaaS, galera vendendo agentes, bot de WhatsApp. É uma galera que vai criar um negócio, vai bater 20, 30k de MRR, vai durar uns 6 meses e cai de novo. E talvez a galera vai aprender a transformar isso em um business. Fala, beleza, eu vou botar 5 apostas ao mesmo tempo, uma vai dar certo. Só que o jeito de empreender é diferente da cartilha que eu segui. Eu validei um produto, em menos de um ano eu já tinha mais de 30, 40 pessoas trabalhando no negócio. Eu acho que hoje a coisa ela vai ser diferente. Não sei dizer muito bem, acho que a gente vai precisar de mais cases para poder afirmar, é dessa maneira... Mas o jeito de empreender, os tipos de modelo de negócio vão mudar completamente. Mudou completamente, né? Sensacional. Você tava comentando da sua parte pessoal e aí me veio a questão do código, né? O podcast chama O Código. Por quê? Basicamente assim, temos o Ricardo com 38, 39? 39. Você aprendeu muita coisa até aqui, cara. Você 39 anos é uma vida. O que foi essa coisa? O que é esse código que você pode passar para as pessoas que você aprendeu até aqui, que para você é essencial, até para você continuar ali para os próximos anos? Boa. Precisa ser de negócio ou pode você ser... Você que manda, tá tudo. É você. Eu quero saber assim, quem que tá aí dentro? Quem é o Ricardo de 38, 39, chegou até aqui... você já fez bastante coisa, hein? Tem uma experiência que poucas pessoas têm essa experiência. É um privilégio, inclusive, estar ouvindo você. Porque ouvir as suas tomadas de decisões e como você pensou é o grande, né? Como é que você passa pro livro? Sim. Cara, olha só que coisa interessante. Eu nunca me considerei um cara muito religioso, tá? Mas eu vou trazer o que pra mim foi assim, eu fui colocando vários hábitos bons na minha vida e eu sou ótimo em empilhar bons hábitos. Eu comecei a treinar, depois eu comecei a comer bem, depois eu comecei a suplementar, passar em endócrino, depois eu comecei a ler filosofia, livros de negócio. Eu fui empilhando essas coisas e isso foi compondo o meu ser, foi me dando repertório para eu lidar com os desafios da minha vida. E uma das últimas coisas que eu coloquei nessa questão foi a religião, foi o meu contato com Deus, foi começar a ler a Bíblia, coisas que eu comecei a fazer de um ano para cá. E eu reflito sobre isso, eu falo, cara, de um lado eu acho muito bom eu ter esperado na minha jornada mais madura, porque hoje eu me sinto pronto para ter o entendimento de todas as coisas que a gente pode aprender com esse acesso. E eu vi como eu já fui presunçoso durante muito tempo de ver como eu achava que eu era autossuficiente para tantas coisas e como eu achava que eu tinha as coisas dentro da minha cabeça, mas a gente vê que primeiro, né, não existe nada maior do que Deus na nossa vida, né? Deus conduzindo a nossa vida e que todos os ensinamentos que a gente precisa já são milenares e estavam disponíveis lá, ali. A gente só precisa ter essa disponibilidade, ter esse preparo para conseguir fazer essa conexão para acessar esse... É a primeira vez que eu falo sobre isso em um podcast. Que bom que ficou à vontade para falar sobre. Porque, como eu falei, né, cara, sempre... Aqui, ó. Tenho aqui... Boa. Coração e fé.
É isso. Eu gosto muito dessas duas palavras, assim. Fé é aquilo, acreditar no impossível, né? Aham. É acreditar que, cara, você tá acreditando em quê? É a sua fé. Ninguém dá pra provar, né? É a fé. E oração eu gosto muito que é orar mais ação. Então, pô, pede, vai lá, tal. Mas, meu amigo, É. levanta aí e vai trabalhar, né? É. Tipo, você quer as coisas cair do céu? Não vai. Não vai. Então, eu gosto muito e gostei que você falou O disso. que é importante, cara, de fé é que por muito tempo... Eu tô nessa jornada empreendendo, eu comecei em 2012. Faz tempo que eu não paro pra fazer essa conta. Tem 14 anos. Até tempo. Quantas vezes eu não tive a resposta pro que eu precisava? Ou quantas vezes eu tava no fundo do poço e já tinha gastado a ponta dos dedos ainda querendo ralar o fundo do poço... E foi numa oração que eu encontrei paz, ou foi contra qualquer cálculo financeiro que eu fizesse, não ia dar certo, mas com fé deu. Então, cara, Quem somos nós, Quem né, somos cara? nós? Tem alguém bem maior ali. E muitas vezes, cara, empreendedor deixa muita coisa de lado. A parte espiritual é uma das primeiras que dança. E tem que tomar muito cuidado que a gente lida com matérias lógicas e racionais o tempo todo e a gente quer encontrar razão, a gente quer provar por A mais B e tudo, mas deixa um pouco dessa soberba de lado e tenta entender que existem coisas maiores imperando na nossa vida. Eu entrevistei o Carlos, inclusive fica aqui um agradecimento. Ele é um mentor meu, me ensinou muita coisa, continua ensinando. Ele fala assim, quanto mais ego, menos eco. Quando ele falou isso não sai da minha cabeça. Eu falo sempre que aparece a oportunidade, eu falo, cara, quanto mais ego, menos eco. E ele é um cara, pô, gigante de mercado aí, ele fala isso, puta, aceitou gravar lá o podcast, tal, sempre disponível, sempre quer ensinar. Aí você vê, né? Por isso que o cara continua crescendo. Uhum. Né? Ele não é aqui, você tá há 14 anos crescendo. Uhum. Não é sorte, né, meu amigo? Não é só. Mas teve providências divinas na minha vida e eu não posso com negar. certeza, mas você tava lá, né? Sim, você tava lá pronto, tava lá. pronto. Já ouviu a palavra serendipidade? Já ouvi. Já ouviu? Já, Eu ouvi. Se você quiser trazer a definição... Não, eu aprendi esses dias. É uma palavra Sim. nova pra mim que o pessoal falou. E você vai... Deixa o pessoal pesquisar. Tá. Mas é um pouco disso, assim. Pô, não é sorte. Você tá Deus vai 14 agir na anos nossa fazendo vida, um mas negócio, a gente tem que entendeu? estar Você pronto tem que estar pra em aquela movimento, você tem que providência. estar prestando atenção nas coisas. E eu vejo muito querer o bem das pessoas. Que nem todo mundo que eu chamo pra conversar aqui são pessoas ou que eu já conheço há muito tempo, já acompanho e tal, ou às vezes pessoas novas que eu conheci recente, mas que eu brinco que o santo bateu. Sim. Porque o santo tem que bater, cara. A gente vai ficar uma hora e pouco conversando aqui e precisa ser leve. Sim. Né? Já passou um monte aqui e precisa ser gostoso. Senão, é aquilo, né? Os cortes não ficam legais. Né? Sim. Os cortes precisam ser... O meu time fala, pô, precisa ser vocês. Quem são vocês, né? Então, isso que dá... Fugiu o nome, como é que é? A gente ser a gente é... Fugiu o nome. Autenticidade. Autenticidade, né? Você ser você e não ter vergonha de ser você, cara. Seja você. Você tem a sua história, cada um tem a sua história. Quer falar mais alguma coisa, pessoal? Cara, eu acho que esse papo me lembrou, assim, cara, uma coisa que me dá muito orgulho. Tem muita coisa da minha jornada. Eu tenho orgulho da obra, da construção. Poxa, eu tô há 14 anos alimentando a minha família do meu próprio provento dos meus negócios, cara. Quantos empregos. Hoje tem muita coisa que me enche de orgulho, mas eu acho que nessa jornada, uma coisa que eu gosto de olhar para tudo que aconteceu e tenho muito carinho por isso. Eu não tenho o rabo preso com ninguém, cara. Eu não tenho o sentimento de ter passado ninguém para trás. As pessoas também que passaram na minha vida são muito abençoadas. Eu não tenho um negócio de assim, puta, aquele cara foi picareta comigo. Eu tive desentendimentos. Normal. Eu tenho, cara, irmãos de vida que foram meus sócios, que em algum momento deixou de fazer sentido na minha jornada como sócio, que naturalmente a gente atritou, mas que eu vou ter sempre um carinho enorme. Cara, eu ponho a cabeça no travesseiro e eu só levo carinho e agradecimento por todo mundo que passou. Eu acho isso muito bom. Sim, isso foi uma escolha. Talvez eu tenha crescido mais lento, talvez eu deixei passar a oportunidade, não sei. Mas eu jamais teria feito diferente, cara. Exato, nem o dinheiro do mundo vale ter problema com alguém, o rabo preso. Que isso. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Como é que segue você nos canais digitais? Bom, o canal que eu sou mais presente é o LinkedIn. Me procura lá, Ricardo Corrêa, Ricardo Hamper. O pessoal deve colocar o link aqui. Eu tenho um canal no YouTube também, que é @rampupb2b. Eu solto conteúdos ali toda semana. Tem o Startups and Downs também, que é um podcast. Procura Startups N Downs nos streamings aí. Acho que esses são os melhores canais. Legal. Se
ouviu alguma coisa que achar que faz sentido me procurar para trocar uma ideia como empreendedor, me manda uma DM no LinkedIn que eu respondo todo mundo que me chama por ali. Vai ser um prazer conectar. Legal, muito obrigado, pessoal. Não esquece de compartilhar. Até a próxima. Valeu. Grande abraço, valeu.